nosso debate. Hoje, recebendo aqui o prefeito de Afogados da Engazeira, Teotônio Valadares, para debater conosco essa questão ligada. Vai debater algumas questões, mas nesse primeiro bloco vamos falar um pouco dessas definições tomadas na última semana em relação à problemática da poluição sonora no município de Afogados da Engazeira. A prefeitura foi chamada para uma reunião na sede do Ministério Público, vários encaminhamentos foram tirados, né, nessa reunião coordenada pela promotora Ana Clésia. E a primeira informação que a gente teve, prefeito, antes do debate, é de que a prefeitura está tentando aí, junto ao Ministério Público, uma discussão, né, dos pontos dessa medida e ver qual é a possibilidade de se tomar algumas definições, levando em consideração pessoas que trabalham com som aqui em Afogados da Engazeira, seja com carro de som, seja com ambientes fechados, casas de show. O que é que a prefeitura está pensando em levar para a rediscussão do Ministério Público? Bom dia. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes do Rádio Pajeú. Olha, Nil Júnior, eu participei da audiência pública junto com a doutora Ana Clésia, com o doutor Lúcio, com o doutor Oscar e o doutor André. O doutor André, inclusive, é que veio para representar a instituição a nível, né, estadual, e tinham representantes do nosso governo, estava o Wagner, estava o Daniel Valadares, né, estava o Ney Kiduti, e muitos proprietários de bares, interessados e proprietários de casa de show e proprietários de carro de som aqui em Afogados da Engazeira. Nós temos que analisar, Nil Júnior, dois aspectos. Primeiro, a lei. A lei é uma coisa que tem que ser cumprida, porque a gente não pode estar desrespeitando a lei. Mas as coisas também não podem acontecer assim, de um momento para outro, não é? Onde existe uma cultura, onde existe uma série de pessoas, ou um contingente de pessoas que economicamente sobrevive de alguns desse tipo de trabalho, ou com carro de som, ou com casa de show, ou com bares. A gente tem que analisar, porque a gente tem que verificar que o direito da gente começa quando termina o direito do outro, não é? Então, se a gente criou uma lei onde a gente determina uma quantidade de decibéis para que seja a altura que não incomode as pessoas, um carro de som passando de frente de um estabelecimento de ensino, de uma igreja, não é, de um órgão municipal, da prefeitura, está lá estabelecido que aquele carro de som deve baixar o som e deve passar sem incomodar. Então, se a pessoa está passando com o carro de som e está incomodando, ele está descumprindo a lei, não é? Isso é uma verdade. Outra coisa, quem tem carro de som, ele teria que ir à prefeitura, se cadastrar, não é? Ter um alvará, uma licença de funcionamento para ele poder ir trabalhando, porque é assim que a regra manda, que a lei determina que seja feita. Esse é o primeiro ponto. Os problemas dos bares. Os bares, eu inclusive citei lá, não é? Fui inclusive em determinado momento, a gente verificando que, por exemplo, a gente que tem a oportunidade, a felicidade de andar em outras cidades, em outros estados, até em outros países, a gente verifica, não é? A gente verifica que tem determinados hábitos que são muito peculiares, né? Muito peculiares de cada município. Por exemplo, se você chegar em Paris, você vai ver que tem várias ruas, e pode olhar nas próprias propagandas que passam na televisão, que são colocadas cadeiras nas calçadas.
E nós sabemos que Os cafés. isso, exatamente. E você sabe que as calçadas é uma área pública, né, onde as pessoas podem transitar sem ser incomodadas, mas em determinado momento, na hora que você bota as mesas, você está impedindo das pessoas passar por lá. Então, o problema, por exemplo, de casas de show, uma coisa é casa de show fechada, outra coisa é casa de show aberta, não é? Você, por exemplo, agora mesmo teve um show no Recife de Paul McCartney, foi no estádio do Santa Cruz, não é? Quanto show acontece, né, em determinadas áreas que são fechadas apenas para impedir a entrada do público, porque são pagos, não é? Mas não tem uma acústica, não é hermeticamente fechado para que o som não possa passar da área onde está interditada para as pessoas poderem pagar seu ingresso e entrar. Então, a minha posição era exatamente que pudesse haver uma convivência entre o primeiro momento, não é, e uma decisão muito forte. Porque as coisas podem acontecer, não é? Pode ser feito um termo de acordo, onde as pessoas, onde pudesse ser determinada, onde ia ser feito o show, não é, aberto, aonde você pode também fazer com que os comerciantes que têm casa de show vá paulatinamente se preparando a sua casa de show para poder se enquadrar dentro da lei, não é? Então, todas essas coisas, eu acho que a promotora, que é quem está encabeçando isso, eu acho que é uma coisa positiva, porque vai melhorar, diminuir a poluição sonora, mas que a coisa pode acontecer sem também ser uma coisa assim muito drástica, não sabe, Júnior? Que tem que ser, por exemplo, agora, para já, nesse momento, parou tudo, cancelou o show, fez tudo. Aí é uma coisa que é um impacto muito grande para Afogados da Engazeira, não é? E que inclusive traz alguns tipos de prejuízo, não é? Alguns tipos de prejuízo para algumas pessoas que estão caminhando num sentido. Então, eu acho que a lei é lei, a lei não dá para a gente estar discutindo a lei assim repentinamente, mas acho que também tem que ter um período de acomodação, um período para que as coisas possam acontecer sem tanto trauma, sem tanto rigor inicial. Agora, isso foi colocado nessa reunião da quarta, prefeito? O prefeito já chegou a posicionar isso ou não houve tempo dentro do andamento dos trabalhos, aí isso ficou para um outro momento? Não, veja só, não é que eu tive, por exemplo, na quinta-feira, eu saí daqui de Afogados da Engazeira, fui para uma audiência no Tribunal de Contas do Estado, não é, em Arco Verde, depois fui até o Recife, aonde fui à Secretaria das Cidades levar 2 projetos, o projeto de uma emenda do deputado Valdemar Borges com respeito à ampliação do estádio Vianão, não é? E o projeto de 2 ruas, que é uma emenda conseguida através da amizade de Zé Patriota com o próprio secretário, né, e com alguns deputados que tiveram votos aqui em Afogados da Engazeira para a construção, em parceria com o município, né, de calçamento de 2 ruas, a rua Frei Miguelinho e a rua Santa Catarina, no bairro Padre Pedro Pereira, né? Então eu tive que ir ao Recife, tive que ir ao CPRH e à SEAB, que cuida das casas populares. E só cheguei aqui em Afogados da Engazeira na sexta-feira à noite, né, já para participar aí da homenagem que foi feita na sessão solene lá na Câmara de Vereadores. Então eu não tive tempo ainda de poder discutir isso com mais profundidade. Agora, o meu ponto de vista foi externado lá na audiência pública, na presença de doutora Ana Clésia, de todos os promotores que estavam lá,
eu externei isso e acho, né, que a lei